Então, assim, nos próximos 25 minutos, nós vamos falar sobre isso, terceira ressonância sobre a doença arterial obstrutiva crônica. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, no entanto, eu não faço ultrassom. Então, assim, só para saber que, eventualmente, a melhor correlação, talvez, fique um pouquinho complicada, mas a gente pode se ajudar, né? Os objetivos aqui vão ser avaliar os métodos dessa evolução dos métodos de tomografia e ressonância. Estava conversando agora com o Peter, como isso foi muito rápido, a avaliação por imagem dessas alterações e outras patologias relevantes, além da ateromatose, como a gente conhece, né? Então, assim, na evolução dos métodos, vou começar pela tomografia, e a tomografia computadorizada também foi um método que evoluiu muito rápido, como eu falei. Então, assim, em 71, a gente começou a fazer tomografia de crânio, isso aí demorava 30 minutos para ser feito, isso aí evoluiu muito rápido, em menos de, sei lá, pouco menos de 12 anos, de 15 anos, para tomografias helicoidais, que a gente reduziu o tempo drasticamente, a resolução espacial ficou muito melhor também. E, finalmente, para conseguir eu estar aqui hoje falando com você sobre esse método, partiu para métodos multi-slice, que agora a gente tem uma resolução espacial extremamente elevada, e a gente consegue ver muito bem estruturas vasculares, além de outras alterações, como esse tumor aqui vascularizado. E isso não só melhorou a resolução espacial, mas também melhorou a resolução temporal. Então, se antes, por exemplo, a gente fazia um exame de imagem de tórax, por exemplo, em 240 segundos, hoje a gente faz um exame de tórax em menos de 1 segundo ou 5 segundos, foi feito nesse aparelho aqui de 128 canais. Isso, é claro, ainda mantendo a resolução espacial muito elevada. Essa resolução temporal, ela evoluiu tanto do ponto de vista vascular, que a gente consegue hoje avaliar de um método dinâmico, por exemplo, essas estruturas vasculares, por exemplo, como a aorta, né, a raiz da aorta, e isso tudo sendo quantitativo, a gente consegue hoje quantificar estenose, insuficiência da aorta, por exemplo. E a partir daí que a gente começou a fazer muito imagens de membros inferiores relacionados à tomografia computadorizada. E, assim, o maior número de detectores providencia a melhor imagem? Isso não é tão verdade, tá? Isso não é tão verdade. Existe um nível de 64 canais, que geralmente é para a coronária. Nos membros inferiores, a gente consegue fazer exames excelentes com 16 canais, ou até menos, mas 16 canais seria, talvez, o nível mais interessante. Mas a evolução, ela se deu além do número de canais. Então, tem aparelhos hoje que, utilizando outras propriedades, conseguem, por exemplo, eu não sei se eu consigo fazer esse vídeo funcionar, deixa eu ver, consigo. Consegue fazer com que esse exame fique dinâmico, como uma angiografia digital. Então, você consegue ver o sangue chegando, saindo ali dentro da prótese. Então, tudo isso a gente consegue ver hoje de maneira dinâmica, não só pelo aumento do número de canais. Um outro aspecto excelente da tomografia, que a ressonância não possibilita, por exemplo, é a avaliação de todo o corpo de órgãos também no mesmo momento. Então, pediram uma angiotomografia desse paciente aqui, e a gente já consegue ver que tem uns linfonodos ali retroperitoneais e inguinais, e tem uma neoplasia de próstata. Isso aqui, por exemplo, é uma das coisas mais interessantes que a gente vê na liberação de laudos com alguns residentes. Depois de ter todo o trabalho de ver toda aquela árvore arterial, às vezes dá preguiça de voltar e identificar lesões relevantes. Mas, eventualmente, lesões relevantes como neoplasias malignas existem até 3 a 2,5% das séries aí. Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado. A ressonância magnética, por sua vez, teve uma evolução rápida também, de modo semelhante. Eu vivi essas imagens, né, de time of flight sem contraste nos membros inferiores. Você vê que elas tinham um diagnóstico, elas eram bonitas, mas elas tinham uma resolução talvez ruim, né? No crânio, a gente ainda usa elas até hoje, é o que a gente usa como base para ver as imagens do crânio. No entanto, em pouco tempo, ela foi substituída por angiorressonância tridimensional com gadolínio. Isso aqui a gente faz igual a tomografia, tem um tracking na aorta, na hora que enche a aorta a gente dá um timing, e aí solta a aquisição com contraste, o que a gente tem é mais ou menos isso aqui. Mas a principal imagem que eu uso todo dia nas pernas, que eu acho que é uma das técnicas mais fantásticas, são essas imagens time resolved com o gadolínio. Então, assim, são imagens dinâmicas. Então, você vê as pernas enchendo, então você nunca erra o timing. Então, você encheu primeiro essa, porque ela tem uma alteração inflamatória e depois essa. Isso, todas as imagens são volumétricas. Então, quando você adquire um set desse, você tem ela volumétrica. Então, isso aí é muito interessante. São imagens que é muito difícil você conseguir um exame não diagnóstico. E com uma resolução espacial, assim, fantástica. Como vocês viram, uma das coisas que a gente perde aqui em relação à tomografia são os marcos ósseos, são os marcos teciduais. Mas, mesmo assim, é uma imagem excelente para diagnóstico. Angiorressonância sem gadolínio tem sido a nova fronteira para membros inferiores.
a gente já tem muita experiência com ela nas artérias renais. Então, esse aqui é com gadolínio convencional, a gente vê uma estenose aqui, e aqui uma artéria renal ruim de um paciente idoso que não conseguiu respirar bem, e aqui a imagem sem gadolínio, a gente vê a mesma estenose, e aqui a gente vê um exame muito melhor do que esse aqui. Angiorressonância sem gadolínio, pelo menos para as artérias renais, tem tido uma aplicação excelente. Pacientes com valor preditivo, tem um valor preditivo negativo muito elevado. Então, se o paciente não tem a doença, não tem o achado, ele provavelmente não tem a doença assim, quase 100% das vezes. Então, pacientes jovens, com baixo likelihood ratio de ter aquela doença, talvez esse seja o exame indicado para eles. E essa evolução se deu, num primeiro momento, com a anjo com gadolínio sendo bem superior a anjo sem gadolínio e atingindo, isso aqui são meta-análises, atingindo valores de especificidade, sensibilidade assim, extremamente elevados. Aqui eu estou tendo um delayzinho em relação, então você tem aí, olha só os valores de sensibilidade e especificidade muito elevados, tanto infra quanto suprapoplíteo, para esses métodos, isso aqui é angiorressonância, lembrando, mas agora, com essa angiorressonância sem gadolínio para os membros inferiores, a gente já tem essas técnicas disponíveis, mas ainda não estamos totalmente confiantes nela, a gente consegue imagens assim, muito bonitas, essa questão da literatura, mostrando aqui, por exemplo, a angiorressonância sem gadolínio, olha como é que a qualidade é fantástica, e aqui com gadolínio, e aqui a mesma coisa, né? Paciente muito doente, angiotomografia, e aqui angiorressonância sem gadolínio, mostrando como é que as imagens são muito bonitas mesmo. Elas não são dinâmicas, mas elas são resolução espacial muito interessante. Na comparação angiotomografia e angiorressonância, é uma comparação que a maioria dos trabalhos tende a utilizar como única. É raro aquele trabalho que compara angiotomografia versus angiorressonância. Tá? Existe uma tendência da literatura, isso talvez seja um viés americano, uma tendência da literatura a considerar que esses métodos são superiores em acurácia e custo-efetividade em relação ao ultrassom, mas isso, eventualmente, mesmo os guidelines agrupam isso no mesmo bolo, ou, eventualmente, sempre colocam o ultrassom como o primeiro exame a ser realizado. E, na comparação específica entre angiorressonância e angio-TC, alguns têm colocado que a angio-TC, apesar de ser tudo igual, tem alguns aspectos que não atingem significância estatística, mas conseguem ser melhor para anjo-TC, que são confiabilidade, menor variabilidade com a experiência, maior utilidade clínica, menor custo. Isso eu vejo nitidamente. Assim, infelizmente, ou felizmente, depois que a angiotomografia multislice chegou, eu só fazia angiorressonância. Depois que ela chegou, pelas imagens maravilhosas que ela dá e referência anatômica de osso que ela dá, o clínico se sente muito satisfeito de ver essas imagens. Ele consegue ver e entender. A angiorressonância ele não consegue entender. Então, praticamente não existe mais pedido de angiorressonância. Todo mundo só pede angiotomografia. É claro que a gente vive num país aí com algumas dificuldades econômicas, e a angiorressonância é ainda mais cara aqui para nós do que a angiotomografia. Também tem esse aspecto que a gente tem que colocar. Mas, como eu falei, essa angiorressonância Trix, o mesmo problema que eu tenho com a... Deixa eu ver se eu consigo fazer esse vídeo tocar aqui também. Consigo? Consigo. O mesmo problema que eu tenho com a angiorressonância para artérias renais, para ramos viscerais, para a aorta torácica, eu realmente prefiro muito mais a angiotomografia. Aqui, para as pernas, eu acho que a angiorressonância é fantástica. Eu acho que ela possibilita imagens, como eu estou mostrando aqui, fantásticas, não só das pernas, mas também aqui, por exemplo, membros superiores, extremidades, com uma resolução espacial muito boa mesmo. Então, eu acho que é um método bastante interessante, infelizmente subutilizado. Calcificação ateromatosa é um grande problema para a angiotomografia, né? E a angiorressonância e a angiografia digital são superiores para isso. Mas mesmo essas calcificações, como essa aqui na artéria ilíaca comum, por exemplo, que existe uma dificuldade de usar a angiotomografia aqui, isso é raro e muitas das vezes não muda a abordagem do paciente. Uma vez que até pode ser benéfico falar para o paciente que tem muita calcificação ali, para o médico, porque vai ser um segmento que vai ser mais difícil de avaliar. E essa calcificação, como não é vista na angiorressonância, apesar de eu ver melhor e caracterizar melhor a estenose, esse dado da calcificação, esse dado de não dar a calcificação, pode limitar a análise aí e a abordagem do médico, uma vez que eles não gostam de mexer em vasos com calcificação. É difícil de fazer anastomose, é difícil de fazer angioplastia. Existem métodos hoje em dia, principalmente com tomografia de dupla energia, de tirar a calcificação, por segmentação por energias. Eu uso isso aí já há quase 8 anos e, para mim, não funciona. É propaganda de artigo. Eu acho que não funciona. Aquela calcificação que deu dúvida, vai continuar dando dúvida na dupla energia também. Mas existem técnicas que provavelmente vão melhorar a nossa vida em relação a isso. Isso aqui, olha o artigo 2008, um artigo antigo, mas isso aqui é a Flat Panel CT.
ela é uma tecnologia que eu acho que não deu certo, porque até hoje ela não virou produto, não virou comercial. Mas ela melhora muito a resolução espacial dessas estruturas muito pequenas. Então, por exemplo, aqui é uma coronária de cadáver, olha como é que fica no tomógrafo aqui de 64 canais, e olha como é que fica na Flat Panel CT. Então, ela é realmente nitidamente superior, mas ainda não está disponível. Uma outra tecnologia que talvez esteja disponível no intervalo mais precoce seja a Photon Counting CT, que é uma evolução da terceira de dupla energia. Ela exibe uns detectores menores, então, por isso, ela possibilita uma maior resolução espacial. Isso a gente tem visto nos congressos, isso só existe ainda em aplicações de pesquisa, mas tem visto nos congressos imagens maravilhosas de stents coronarianos, de membros inferiores com resolução espacial muito melhor mesmo. Então, isso pode ser uma evolução e uma melhora dessa caracterização de calcificações. Enquanto não temos isso, a gente tem isso. Então, pernas assim com doença muito avançada, aqui angiotomografia, aqui angiorressonância, mostrando resultados bem semelhantes. De novo, doença muito avançada, mas observem que a angiotomografia, a gente vai ficar na dúvida aqui, vai ficar na dúvida aqui, e aqui a gente não tem dúvida em relação se tem estenose, se tem oclusão ou não. Pernas, mesma coisa, a gente fica na dúvida aqui na angiotomografia, aqui, mas aqui nós não temos dúvida, a gente vê que elas estão ocluídas. Então, particularmente, quando eu tento conversar com os clínicos solicitantes, eu falo, o seu paciente é diabético, ele é um paciente mais idoso, com uma chance muito grande de ter doença teratoma calcificada, vamos partir para uma angiorressonância magnética, para começar o exame dele. Não, ele não é um paciente que não tem diabetes, não tem a chance de ter tanta calcificação, a gente pode começar com ele com uma angiotomografia. Então, seria a minha ideia de fazer isso aí, mas, eventualmente, é difícil colocar isso em prática. O Colégio Americano de Radiologia coloca angio-TC e angio-ressonância juntas, lembrando só que angio-TC dá mais radiação, mas, na maioria das vezes, nós estamos lidando com pacientes mais idosos, então isso não tem tanto problema. Além disso, tem uma série imensa de artigos aqui, são todos antigos, mas os artigos que falam sobre isso são mais antigos mesmo, mostrando sensibilidade e especificidade, custo-efetividade, invasibilidade baixa e baixa variabilidade interobservador desses métodos. A gente tem capas aí acima de 0,88 nesses pacientes nos exames mais abrangentes, mas ainda não substitui o padrão de referência, que é a angiografia digital. Então, ainda a angiografia digital vai ser o método de referência, porque nós não temos os trabalhos com desfecho final tão bem resolvidos como o da angiografia digital. Então, a angiografia digital ainda não foi substituída. Essa meta-análise mostra basicamente a mesma coisa. Olha os dados de sensibilidade e especificidade para os métodos, todos acima de 93%, 95%, e quando a gente compara ainda tabelas 3x3, a gente continua com resultados muito bons. Então, assim, nós não temos dúvida. Angio-TC e angio-ressonância são métodos excelentes para se avaliar o leito distal. Ambos são muito equivalentes, tirando aqueles aspectos de calcificação, custo, dificuldade técnica. Em termos de acurácia, os dois são muito bons e muito interessantes. Esses são os principais guidelines americanos e europeus sobre doença vascular periférica. O mais novo, americano, inclusive coloca o ultrassom Doppler junto com esses métodos para avaliar esses pacientes em termos de localização anatômica, etc. O guideline europeu coloca esses métodos menos invasivos, inclusive medida de pressão e ultrassom Doppler, como talvez um estudo inicial para, posteriormente, a detecção de lesão e planejamento terapêutico ser feito por ressonância magnética e tomografia. Mas, lembrando de novo que tomografia e ressonância magnética são iguais para nesses guidelines. E como fazer, assim, depois que você sabe de tudo isso, como que a gente vai avaliar esse paciente? Não tem nada, eu estava falando para o Peter, inclusive, isso, não tem nada mais fácil do que fazer isso aí. Talvez é interessante que poucos residentes se interessam, porque, assim, você vê uma doença muito repetitiva. Não tem um tumor ali, não tem uma lesão expansiva, não tem uma coleção estranha, é muito repetitiva. O que você vai ter que fazer é medir de forma adequada o diâmetro dos vasos e a região de estenose. Então, normalmente, a gente vai utilizar como referência, apesar de não ter estudo tão robusto como isso, aquele padrão da carótida. Eu, particularmente, uso a relação do vaso preservado distal, mas você pode usar também essa relação. Em termos de uso de área, hoje em dia os aparelhos conseguem ver a área de estenose muito fácil para a gente, em vez de diâmetro. Apesar disso provavelmente ser melhor do que o diâmetro isolado, os desfechos são todos relacionados com o diâmetro. Então, o médico entende melhor o diâmetro, então, na maioria das vezes, a gente dá estenose baseado no diâmetro. Mas a boa notícia, pelo menos para nós aqui, é que
eu não preciso ficar quantificando estenose nos membros inferiores. Eu tenho que saber se aquela estenose ela é significativa, ou seja, acima de 50%, ou se não é estenose, é oclusão. Então, é basicamente uma coisa bem simples. Então, eu vou caracterizar a lesão, falar que tem uma estenose naquela região e vou medir aquela lesão, a extensão daquela lesão. Então, é isso que eu vou fazer nas estenoses e oclusões desse paciente. Isso é a base do estudo. Então, é isso que a gente vai falar para o médico poder planejar a abordagem dele. Então, assim, pacientes mais graves, como esses daqui, por exemplo, geralmente o que se faz é medir em conjunto essas lesões, de estenoses suboclusivas ou mesmo oclusões focais, em conjunto e dando para ele um comprimento mais elevado dessa lesão em conjunto aí, que a gente consegue falar para ele tudo isso aí. É muito importante sempre ter em mente a anatomia acima da lesão, ou seja, aqueles vasos que estão chegando na lesão, que é o inflow, e a anatomia distal, que é o runoff, para o cara, eventualmente, se uma lesão for muito extensa, ele poder planejar terapêutico em qual vaso que ele vai fazer o enxerto, por exemplo, né? Lembrando que o inflow geralmente está relacionado com claudicação intermitente, ou que as lesões mais proximais, geralmente o paciente vai ter claudicação intermitente, que é aquela dor que segue no uso do membro, e lesões mais graves e distais vão estar relacionados, que é o limb threatening ischemia, vão estar relacionados com lesões mais extensas no runoff, e lesões mais acentuadas, né? Que pode ser agudo ou crônico. Isso é extremamente importante porque, algumas das vezes, a gente se esquece que todas as lesões de toda a árvore vascular, o ideal e o padrão é sempre tratar mais proximal para mais distal. Então, sempre incluir a aorta infrarrenal e a bifurcação ilíaca quando a gente vai estudar esses pacientes. Porque esses são os vasos que a gente tem que começar estudando e eles vão ser os primeiros a ser tratados, como esse paciente aqui, que tinha uma lesão, tinha uma claudicação intermitente e tinha uma lesão mais proximal aí. Existem guias, né, diretrizes para caracterização dessas lesões, e é o TASC 2 que fala sobre isso, e ele dá uma classificação de A a D, dependendo da gravidade da lesão. Isso tem aortoilíaco, isso tem poplíteo, isso tem mais recentemente infrapoplíteo. Eu não dou, eventualmente, o TASC, né, eu não dou a classificação TASC no meu relatório. Na verdade, eu dou tudo que o TASC preconiza, que é basicamente aquilo. Tem estenose significativa ou tem oclusão, e qual a extensão disso aí, para o médico poder raciocinar dentro de o que ele vai tratar. Obviamente, na diretriz, quanto mais grave a lesão, maior a chance do tratamento ser um enxerto longo, e quanto menos grave a lesão, maior a possibilidade do paciente tratar com uma angioplastia. Então, um paciente como esse, que tem claudicação intermitente, um estudo desse, por exemplo, poderia ser normal, mas está incompleto. Então, de novo, sempre olhar a bifurcação aórtica. Então, esse paciente não cortou aqui no primeiro momento, teve que ser reconvocado para avaliar isso. Ele tinha claudicação intermitente por causa dessa lesão curta aqui de oclusão na ilíaca comum. Esse outro paciente era mais fácil, ele tinha uma lesão extensa, um TASC D, uma oclusão extensa da femoral superficial, e aqui a gente vai ver no runoff qual que seria o vaso mais adequado para se fazer um eventual enxerto que esse médico precisa. Então, isso aí tudo são artigos mostrando que isso aí, a tomografia serve para tanto o território suprapopítico quanto o infrapopítico, que a gente já discutiu isso aqui anteriormente. Então, é basicamente isso. Você vai caracterizar aquelas lesões e descrever isso como um mapa para o médico, para ele poder planejar como é que vai ser a cirurgia dele, tentando passar essas lesões principais e tentar refazer a circulação naquele vaso que é o predominante da perna. E mesmo, por exemplo, se a artéria poplítea for isolada, se só ela estiver livre, é interessante caracterizar essa extensão e falar se tem colaterais adjacentes, porque você pode fazer um enxerto diretamente na artéria poplítea, visando, mesmo assim, uma melhoria de circulação para o membro inferior, mesmo se todos os vasos aqui estiverem acometidos. Isso é pré-operatório, pós-operatório também a gente estuda muito bem por angiotomografia ou angiorressonância. Lembrando que a angiorressonância talvez tenha um problema por causa do metal, né? Mas aqui a gente consegue ver um stent pervo e bem caracterizado. Lembrar muitas vezes que em alguns locais a gente recebe exames já reformatados em MIP. E aqui poderia estar pervo, mas na verdade está ocluído. Então isso é interessante, a gente ter atenção, olhar as imagens-chave. E outras complicações, como pseudoneurismas, aqui no enxerto longo que foi colocado, que também está trombosado, a gente caracteriza um pseudoneurisma aqui que aconteceu nesse paciente. Outro exame, mostrando aí uma oclusão extensa desse paciente, que já tinha sido feito o enxerto, então o enxerto está todo ocluído, aqui, ó, nesse enxerto longo da safena, e aqui a gente observa que nesse
Nessa artéria femoral aqui, onde foi feito próximo da anastomose, a gente vê uma estenose bem acentuada. Então, talvez esse foi o motivo de talvez escolher esse vaso, não foi o vaso adequado para a gente escolher isso aqui. Talvez seja o motivo do enxerto não ficar patente durante muito tempo. A gente falou de tudo isso que eu mostrei aqui foi basicamente lesões crônicas. A gente tem lesões agudas também. Então, esse é um paciente que evoluiu com uma lesão aguda, uma perda súbita de função e temperatura dor e temperatura dos membros. E a gente observa lesões, stops abruptos aqui na circulação distal, como se fossem êmbolos mesmo. Na maioria das vezes, a gente não precisa fazer imagem nesses pacientes. Mas foi interessante que foi feito nesse paciente em particular, porque ele tinha uma doença interessante, uma trombose aórtica primária. Olha como é que tem trombos pediculados aqui na aorta descendente. Isso aqui gera êmbolos distais, que pode atingir a circulação visceral ou do membro inferior. E aqui foi tratado com endoprótese, e aqui com um stent aqui, o paciente retornou rapidamente à função dele, depois desse tratamento agressivo. Essa é uma doença interessante. Como eles não pedem muito isso, a gente vê pouco isso, mas é interessante que esses casos de devastadores da circulação das pernas e mesentérica, alguma das vezes a gente consegue achar isso aí. Então, é uma doença que foi descrita há muito tempo, mas é pouco conhecida, e eles têm descrito isso aí em alguns artigos, mostrando que o tratamento dela talvez seja mais interessante, seja por endoprótese mesmo, onde ela pode ser colocada. Então, esses aqui são os guidelines, eu coloquei o principal de 2016, está tudo isso disponível no site da American Heart, para a gente poder baixar. É interessante que eles estão falando pouco de usar imagem, então lembrar sempre que a imagem talvez não esteja tão indicada naqueles pacientes que não são sintomáticos, mas naqueles que têm sintoma, geralmente, como eles colocam junto aqui, como eu falei anteriormente, o Doppler, ou CT, ou ressonância magnética. No paciente que tem uma isquemia mais crônica ou mais avançada, essas imagens são mais indicadas, é claro, e no paciente que tem aquela isquemia aguda grave, aí sim, não seria necessário, num primeiro momento, fazer imagem, que a gente tem que tratar esse paciente o mais rápido possível, mas talvez posteriormente seja interessante, dependendo, para identificar a origem desse paciente. Partindo agora para algumas outras doenças mais rápidas, né? Esse é um problema da angiotomografia, que eu falei que a angiorressonância não tem, né? Você faz o exame e o tomógrafo é tão rápido que ele corta antes do sangue chegar lá embaixo. Então, por isso que a gente sempre faz uma volta da tomografia para identificar esse vaso, e a doença aqui, no caso, é o aneurisma da artéria poplítea, que faz o sangue ser mais lentificado ainda. Então, para essa doença, medir só o aneurisma não é suficiente, é claro. A gente tem também que avaliar a extensão dele, como é que estão os vasos acima e abaixo, porque se for utilizado, por exemplo, um stent, alguma coisa desse tipo, para planejar o tratamento de maneira mais adequada, né? Essa doença ela é interessante porque ela é muito frequentemente bilateral, e também não é infrequente a existência de outros aneurismas na aorta abdominal e artérias ilíacas. Então, é interessante a gente ter cuidado de avaliar com cautela a circulação colateral nas imagens-chave e a circulação mais cranial. E essa doença ela é um pouquinho diferente de aneurisma da aorta abdominal em outros locais. Aqui a minha preocupação não é ruptura. Aqui a minha preocupação é trombose. Então, a gente vê um paciente com as artérias até boas, e uma trombose assim, abrupta, aqui na circulação da perna esquerda. E a gente vai lá e vê que tem um aneurisma da poplite aqui, né? E esse aneurisma foi até tratado já com stent, que está ocluído. Então, isso eventualmente é o que acontece na doença da artéria poplite, é por isso que ela tem que ser tratada rapidamente para não evoluir com trombose. E mesmo quando os aneurismas são pequenos, aneurismas, o que é um aneurisma pequeno da artéria poplítea? É 2 centímetros, esses aneurismas têm que ser abordados, porque eventualmente eles vão dar sintomas. Então, muita atenção nessa doença, geralmente, mesmo quando é pequena, a gente tem que estar atento. Um outro aspecto, outra doença interessante, além da heteromatose, é essa. Quando a gente observa esse paciente, a gente vê que é muito parecido com aquele aneurisma da artéria poplítea. Mas se a gente receber só essa imagem, eventualmente a gente vai falar, não, tem uma oclusão de tantos centímetros e pronto, é isso que está acontecendo. Mas olha a idade desse paciente, 32 anos. Né? Então, olhando as imagens-chave, sempre olhar as imagens-chave, isso é uma coisa extremamente importante. A gente vê que não tem só isso, não tem só uma oclusão. Existe uma estrutura aqui muscular, derivada do gastrocnêmio medial, que divide a artéria e a veia poplíteas. E é um feixe anômalo do gastrocnêmio medial. Então, isso é um aprisionamento poplíteo, não é tão incomum assim, a gente consegue ver alguns casos desse na prática diária. Esse é o tipo 3, esse aqui é a classificação de Whelan e Love, a classificação tipo 3, que é o mais comum de a gente ver na prática. Tem outras classificações, inclusive a 6, que é um aprisionamento funcional,
O paciente não tem alteração morfológica, mas tem uma alteração funcional. E aqui o gastrocnêmio lateral também pode ser envolvido. Aqui é um exame tomográfico extremamente semelhante àquele que eu mostrei para vocês, mostrando aqui essa oclusão abrupta da artéria apoplítica colaterais. E se a gente olhar com cautela, parece que essa aqui também está um pouquinho afilada. Então a gente olha isso aqui está um pouquinho afilado. E aqui nas imagens-chave a gente vê que tem o mesmo feixe muscular, separando aqui a artéria da veia. Aqui. Então tem o feixe muscular aqui e aqui, separando a artéria da veia, separando a artéria da veia. Nesse aqui deu oclusão e no outro deu só uma estenose. Então mostrando aqui como a gente consegue ver isso de maneira simples e fácil na prática. Esse é um outro paciente jovem que tinha claudicação intermitente durante a atividade física. E aqui a gente não vê alteração morfológica nenhuma do gastrocnêmio. No entanto, quando ele faz a manobra de dorsoflexão do pé, a gente vê que a artéria virou um feixezinho aqui, uma linhazinha, mostrando que esse paciente tem o tipo 6, então, daquela classificação do aprisionamento poplíteo. Então, eventualmente, manobras podem ser realizadas para a gente avaliar melhor esses pacientes. Aqui são alguns artigos relacionados a isso aí. Uma lesão bem mais rara, que vai ser a penúltima alteração que eu vou mostrar para vocês, é essa. Essa alteração ela é bastante interessante, porque ela é a persistência da artéria ciática. Então, a gente tem as artérias femorais aqui muito fininhas, e tem as artérias ciáticas como a principal nutridor das pernas. E aqui tem o aneurisma dessa artéria ciática posterior. Esses pacientes, geralmente, eles vão para o serviço porque eles têm uma massa pulsátil vascular na região glútea. E aí, geralmente, o intervencionista vai tentar puncionar a artéria femoral, e tenta várias vezes e não consegue. Então, é por isso que a tomografia é interessante nesses casos, para caracterizar a persistência dessa artéria ciática. Olha como é que ela é ateromatosa, porque ela não foi desenhada para ser nutridora. E, geralmente, vai ter aneurisma, justamente porque ela é frágil. Aqui, passei muito rápido, mas só para ver aqui, o aneurisma grande aqui que levou o paciente aos sintomas do paciente. Aqui um outro caso também, mostrando aqui o aneurisma da artéria ciática, aqui ela aqui, e o tratamento aqui com stent nesse paciente que resolveu o problema. Então, é interessante. A última doença que tem às vezes a ver com essa alteração da artéria ciática é essa. Então, o paciente jovem também pode ser identificado nesses pacientes, mas esse aqui é um pouquinho diferente. Tem a estenose tanto no normal quanto no estresse. E, na verdade, isso aqui é a doença cística da adventícia. Então, às vezes, cistos podem se formar ali na artéria poplítea, determinando essa estenose dela. E eu mostrei a artéria ciática persistente primeiro, porque eles acham que uma teoria boa para explicar isso seria que nesses pontos de transição entre um leito vascular embrionário e um leito definitivo, pode se formar esses cistos mesenquimais e determinar essas estenoses. Isso é uma doença muito mais rara que todas as outras que eu mostrei, mas, eventualmente, acho que eu já vi uns 2 casos disso. Aqui é um ultrassom, deve ser a única imagem de ultrassom, desculpem, mostrando esses cistos comprimindo a artéria poplítea, e aqui na ressonância mostra as formações císticas aqui também, aqui no coronal. Então, mostrando essa alteração. Então, concluindo, nós vimos a evolução dos métodos de tomografia e ressonância para avaliação vascular. Isso foi extremamente rápido. A gente tem aí, talvez em 79, começaram as tomografias de abdômen, por volta de 82, talvez a ressonância estava funcionando. Então, a gente tem aí, sei lá, menos de 40 anos aí de evolução para esses métodos. É muito pouco tempo, né? Vimos a doença obstrutiva, né? Vimos como esses métodos têm alta acurácia, principalmente os atuais, avaliação pré e pós-abordagem desses pacientes, e ainda vimos que os métodos são altamente disponíveis. Todas as imagens que eu mostrei aqui, a maioria delas absoluta, estão disponíveis, por exemplo, aqui no centro, que a gente está discussando aqui agora, para ser feito, né? Vimos também, claro, outras doenças como aneurismas poplíteos e outras doenças obstrutivas que não a ateromatose. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.